Soviética derruba um Boeing. No dia 1º de setembro de 1983, familiares, amigos e colegas de trabalho aguardavam seus conhecidos no saguão do Aeroporto Internacional de Seul, na Coreia do Sul. Mas eles nem faziam ideia da notícia que estavam prestes a receber. No telão do aeroporto, o voo 007 da Korean Air, operado por um Boeing 747, aparecia como atrasado, mas ninguém ainda sabia o motivo. Com mais de 246 passageiros a bordo, além dos 23 tripulantes, centenas de pessoas aguardavam ansiosamente por qualquer notícia sobre o status do voo. O Boeing 747, registrado com o prefixo Hotel Lima 7442, havia decolado do Aeroporto Internacional John Kennedy, em Nova York, e tinha como destino a cidade de Seul, na Coreia. O voo previa uma escala em Anchorage, no Alasca, e foi justamente essa proximidade com o território da União Soviética que acabou fazendo com que a viagem tomasse um rumo terrível. Logo após a escala no Alasca, a aeronave acabou tomando uma direção diferente daquela que havia sido planejada, desviando para o norte. Isso fez com que o Boeing se aproximasse de forma perigosa do território dos soviéticos, sobretudo na região da península de Kamchatka e das ilhas de Sakhalina. As aeronaves que passavam por essa região precisavam tomar um cuidado redobrado, já que o trajeto entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul era relativamente simples, porém, passava muito perto das áreas protegidas pelos soviéticos. De forma desavisada, a tripulação do Boeing invadiu o território russo e acabou atraindo a atenção dos militares que cuidavam da segurança daquela região. Tão logo o 747 que operava o voo 007 apareceu nos radares soviéticos, eles tentaram interceptar a aeronave, enviando jatos na direção da península de Kamchatka. Inicialmente, a tentativa não deu certo, mas eles insistiram no objetivo e acabaram capturando a aeronave coreana quando ela sobrevoava a ilha Sakhalina. A aproximação soviética foi feita com 2 aviões Su-15, que receberam ordens para derrubar a aeronave comercial. Seguindo aquilo que foi ordenado, o Major Gennady disparou contra o Boeing, que foi atingido às 18h26 do horário local. De acordo com o que diz o relatório oficial publicado após o desastre, todos os ocupantes da aeronave morreram em decorrência do ataque, a mais ou menos 55 quilômetros de distância da ilha Moneron, entre o Mar de Okhotsk e o Mar do Japão. De volta ao aeroporto de Seul, pouco a pouco, os amigos e familiares começaram a se inteirar do que havia acontecido e o desespero tomava conta do semblante de todos. Ninguém conseguia entender o motivo da barbárie provocada pelos soviéticos. Afinal de contas, mesmo se tratando de um momento conturbado no campo político, o ataque deliberado a uma aeronave civil foi considerado como um ato extremo por parte dos soviéticos, e não demorou para que o incidente tomasse conta dos noticiários. Mais tarde, a partir das investigações, tomou-se conhecimento de que os soviéticos pensavam que a aeronave era de uso militar e que poderia estar realizando algum tipo de missão de espionagem. Pode parecer loucura, mas alguns especialistas defendem que isso até faz algum sentido. Isso porque o Boeing 747, em alguns aparelhos de radar, poderia ser confundido com aeronaves RC-135, modelos amplamente utilizados para missões de reconhecimento. Ao que tudo indica, houve uma certa confusão entre os oficiais russos sobre a natureza do voo que estava sendo interceptado, mas a ordem dada pelo comandante das Forças de Defesa Aérea da União Soviética, Valery Kamensky, foi bem clara: derrubar a aeronave invasora. Assim que recebeu as instruções, o major disparou utilizando um míssil K-8, condenando à morte quase 300 pessoas totalmente alheias à guerra
e aos conflitos políticos envolvendo Estados Unidos e União Soviética. Logo após o desastre, a Rússia não colaborou com as famílias das vítimas, que tiveram que velar seus entes queridos em caixões vazios, sem saber se havia sobreviventes ou se o país estava realizando qualquer tipo de investigação para explicar o que havia acontecido. As notícias demoraram muito para surgir de forma clara, e até hoje há quem diga que alguns passageiros do voo 007 acabaram virando prisioneiros na Sibéria. As informações sobre a caixa preta do avião só começaram a chegar ao Ocidente a partir do final do regime soviético entre 1991 e 1992. E foi aí que muitas respostas surgiram para as famílias. Neste momento, foi revelado que os passageiros não haviam morrido de forma imediata e que aparentemente a aeronave continuou voando por 12 minutos depois de ser alvejada, até que finalmente caiu no mar nas redondezas da ilha de Moneron. Segundo especialistas, muitos passageiros morreram por conta da explosão causada pelo míssil, mas a grande maioria pode ter se afogado ou mesmo sido esmagada pelas próprias estruturas da aeronave. O piloto responsável por disparar os mísseis admitiu mais tarde que foram descumpridas várias normas internacionais sobre aproximações aéreas, no caso envolvendo o voo 007, e que ele recebeu ordens para mentir na televisão após o incidente. O relatório oficial, publicado sobre o ataque, traz a informação de que no dia anterior, uma aeronave espiã dos Estados Unidos realmente havia invadido o território soviético. Naquela ocasião, um RC-135 da Força Aérea Americana invadiu a área utilizando uma rota muito parecida com a do voo 007. Para muitos, isso ajuda a explicar a decisão tomada pelos militares russos, ainda que não justifique. O ataque ao voo 007 da Korean Air teve uma série de consequências, principalmente sanções à União Soviética e limitações no campo onde as aeronaves russas podiam operar. Mas, além disso, o presidente americano na época, Ronald Reagan, acabou optando por liberar para todo mundo um sistema que até então era utilizado apenas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, o que hoje conhecemos como GPS. Ciente de que essa tecnologia poderia ter sido crucial para evitar o ataque, o presidente tornou o acesso ao GPS mais amplo, pavimentando o caminho para os aplicativos de geolocalização que conhecemos hoje em dia. Em outras palavras, o que nós usamos em nossos celulares atualmente é uma concessão do governo americano. E é justamente por isso que a Rússia e a China não utilizam o mesmo GPS que nós. Lá, são muito mais populares as tecnologias do GLONASS e do Beidou, e eles fazem questão de manter distância da tecnologia americana. Se você gostou de conhecer essa história, não esqueça de contribuir com o nosso trabalho deixando o seu like. Aqui do lado, deixo o vídeo onde eu te mostro 5 aviões que caíram no oceano. Clique nele e te vejo lá em poucos segundos.